Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessa nona lição. Tem o título para nós, Jesus morreu a minha morte. Nós vamos estudar segunda-feira, nós estamos falando sobre a lei e, dando continuidade ao tópico de ontem, a legalidade da salvação. Portanto, nesse tópico, vamos ver então alguns aspectos dessa legalidade. Pergunta A. Como a misericórdia também é essencial e a lei não pôde concedê-la, o que era necessário para concretizar a redenção? Então, sem a misericórdia não era possível salvação, mas a lei não tem como conceder misericórdia porque é lei. Então, vamos ver o que é necessário para a salvação. Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4, traz assim: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos aqui o resgate é necessário e a única maneira de colocar a misericórdia junto da lei seria através de Cristo. E Cristo agora tinha que assumir essa natureza humana para que através do pecado, do conhecimento do pecado de forma divina, o pecado, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, então condenou o pecado na carne. Então, Cristo veio como homem, conheceu o pecado e dessa forma pôde o pecador ser resgatado. É mesmo isso. Vamos ler The Sing of Time, 18 de agosto de 1890. Traz assim: sem os méritos do sangue de um Salvador crucificado e ressurgido, o ser humano caído jamais poderia satisfazer as exigências da lei. Então nós vemos aqui a única maneira da misericórdia ser chegada ou se aproximar da lei seria através dos méritos do sangue de um Salvador crucificado. Então era preciso que ele viesse, cumprisse, morresse e ressuscitasse. Então todos os parâmetros para a salvação teve que ser cumprido para que nós tivéssemos agora salvação, que a exigência da lei fosse cumprida. Ainda The Sing of Time, agora 18 de julho de 1878. Nunca insinuamos, seja em sermões pregados por nosso ministro, seja nas milhares de páginas de nosso material impresso e espalhado por todo o mundo, que há qualquer poder na lei para salvar o pecador. Pelo contrário, divulgamos repetidamente por nossos palestrantes e escritores que a lei não tem poder para resgatar o transgressor das consequências do pecado. Então nós sabemos que a lei apenas traz o que está escrito, ou ele vai trazer a condenação para quem transgredir. A lei tem que se deve cumprir. E, infelizmente não somos cumpridores da lei. E automaticamente ela não pode ser usada para nos salvar. Então ela apenas mostra a transgressão. Para que o pecador possa ser resgatado dessa transgressão é que exige algo que não seja a lei não salva, e nem a tentativa por mérito próprio de tentar cumpri-la, portanto devemos ter também noção disso. Mas vamos ver, continuando a leitura, ainda The Sing of Times, agora 7 de março de 1878, diz assim: quando a luz da lei condena o pecador, então ele tem uma obra a fazer. Essa obra é arrependimento para com Deus por causa da transgressão de sua lei, e fé em nosso Salvador Jesus Cristo, o substituto e fiador do errante. Em seguida, o perdão e a salvação gratuita podem ser dele. Entretanto, Jesus nunca salvará alguém que conheça a lei de Deus, mas viva em desobediência a ela. Interessante alguns aspectos. Primeiro, a lei condena. A lei foi feita para ser seguida. A partir do momento que não foi seguida, a pessoa errou, ou chamamos aqui pecado. O que tem que fazer? Então tem que agora ter o arrependimento. Esse arrependimento é fruto do Espírito Santo. E com arrependimento ter fé no Salvador.
ou no sacrifício, na graça de Cristo. E ele vai ser o nosso fiador e vai então fazer com que essa transgressão passe pelo sangue dele para sermos resgatados. Em seguida, com arrependimento genuíno, o perdão então é feito e a salvação é totalmente gratuita. Não precisa fazer mais nada a não ser ter fé no sacrifício de Cristo e um genuíno arrependimento. O interessante é notar que esse perdão é garantido, mas Deus não vai salvar, ou Cristo, o sangue dele, não tem poder nenhum para aqueles que conhecem a lei e a transgridem. Mas atenção, para os que conhecem. Por isso que aqui Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Enquanto você não conhece, enquanto a pessoa não conhece, Deus não cobra aquilo que não conhece. Deus só cobra o seu conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. Mas é normal que nós com o andar da vida cristã, vamos subindo degraus. E esses degraus vão fazendo nós chegarmos cada vez mais perto do céu. Conhecimento de Cristo, o conhecimento da graça, o conhecimento no Evangelho. Então devemos lembrar desse critério e dessa responsabilidade. Mas a salvação é dada a todos aqueles que pela graça de Cristo se arrepende, olha para o Calvário, olha para Cristo e pede perdão e volta à sua vida de cristão, a vida de obediência. Pergunta B. Quando ainda éramos escravos do pecado, no que Jesus se tornou para ser meu Salvador? O apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, traz: aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo veio, encarnou como homem e a partir daí conheceu o pecado. E nós sabemos que no Getsemane, no ápice da sua vida, quando estava ali à beira da crucifixão, esse tal conhecimento do pecado, ou assumindo o pecado da humanidade, Deus se afastou dele. E isso gerou um sofrimento tão tremendo que é medonho. Nossa imaginação não alcança. Acho que Jesus sofreu mais com o afastamento do Pai do que a própria dor física que ele sentiu. Para ele foi tremendo. E depois, associando isso mais à dor física, o Calvário foi realmente muito sofrimento. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. Que impressionante, é muito interessante. Vamos ver a Pena Inspirada, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 268. Diz assim: a fim de elevar o homem caído, Cristo deve alcançá-lo onde ele estava. Ele tomou a natureza humana e suportou as enfermidades e a degradação da raça. Ele, que não conhecia pecado, tornou-se pecado por nós, humilhou-se até os níveis mais baixos do sofrimento humano para que pudesse alcançar o homem e resgatá-lo da degradação em que o pecado o colocou. Então é interessante ver que Cristo, realmente sendo um Criador, sendo o que é, ele realmente 6.000 anos depois, ou 4.000 anos depois, mais ou menos, foi quando ele veio encarnar no ser humano degradado. Um ser humano já estava 4.000 anos de pecado. Realmente ele se humilhou para vir salvar-nos, buscar-nos. Ainda continuando a leitura, Espírito e Profecia, volume 3, páginas 162 e 163. Traz assim: Deus lançou a iniquidade humana sobre Cristo. Ele foi considerado um transgressor para que pudesse resgatar os homens da maldição da lei. Quando o semblante divino se afastou do Salvador naquela hora de suprema angústia, isso lhe traspassou o coração com uma tristeza que a humanidade jamais poderá compreender totalmente. Toda a angústia suportada pelo Filho de Deus na cruz, as gotas de sangue que lhe fluíram de sua cabeça, mãos e pés, os espasmos de agonia que lhe castigavam o corpo e a indizível angústia que lhe enchia a alma quando a face do Pai se ocultou dele, falam aos humanos dizendo: é por amor a você que o Filho de Deus permite que lhe imponham esses crimes hediondos. Por você, ele destrói o domínio da morte e abre as portas para o paraíso e
da vida eterna. A porta do paraíso e a porta da vida eterna. Ele, o portador do pecado, suporta a punição judicial pela iniquidade e se torna o próprio pecado em benefício do ser humano. Irmãos, é grandioso. É algo que nossa mente não consegue alcançar. A gente não chega lá. É um amor que nós não conseguimos alcançar, mas é muito amor. E essa graça que ele traz para nós é tão simples. Diz a irmã White que nós vamos no céu falar assim, nossa, como foi fácil se salvar. Porque realmente a salvação está para todos. Só não vai se salvar quem realmente se esforçou para não salvar. Se nós tivermos apegado a Jesus, estudando a sua palavra, em oração, tentando salvar o nosso semelhante, tentando estar unido em família e igreja, fica tão fácil ser salvo, não é mesmo? O inimigo faz o seu trabalho, mas o inimigo só tem poder até onde Deus permite. E se você estiver em comunhão com Cristo, o inimigo não tem poder. Se você estiver em oração, o inimigo não tem poder com você. Então faça a sua experiência. Comece a colocar os pés de Cristo várias vezes por dia. Tudo bem que às vezes ajoelhado, nós fazemos isso de manhã e à noite, é mais fácil. No nosso leito, ali quando acordamos e antes de deitar. Mas durante o dia podemos estar em comunhão com Ele. Pequenos bocados, pequenos tempinhos, onde a gente eleva o coração a Deus e faz uma prece. Quando há uma tentação, elevamos o coração a Deus. Quando há às vezes um olhar errado, quando há um pensamento errado, imediatamente entre em contato com o céu e fala, Senhor, ajuda-me, perdoa-me por isso e ajuda-me. Nós vamos criando uma áurea em volta de nós, uma proteção dos anjos, a proteção do Espírito Santo, que o inimigo não tem poder. E eu lhe convido a fazer essa experiência. É maravilhoso, é gostoso. E depois você pensa assim, poxa vida, era tão difícil isso, agora é tão fácil. E porque tudo que você pedir em nome de Jesus, você vai receber. Tudo que é para o seu bem, tudo que é para a tua espiritualidade, tudo que é para te manter longe do pecado, você vai receber. E lembre-se, toda vez que você erra e fala, Senhor, não quero ser assim, ajuda-me, perdoa-me, o teu pecado é apagado instantaneamente do céu e a ajuda vem imediata. Devemos fazer mais uso dessa graça maravilhosa. Esse sofrimento de Cristo não é em vão para mim nem para você. Então, fica o apelo para você usar mais desse antídoto do pecado, que é a graça de Cristo. Que Deus abençoe de sua graça, para que possamos realmente criar em volta de nós a proteção dos santos anjos, no seu espírito a proteção do Espírito Santo, com oração, se for preciso jejum, mas estar em comunhão com Deus e pedir perdão. Tudo que o Espírito Santo trouxer à tua mente, que você fez errado, peça perdão a Deus. Conserta, fale com quem tiver que falar. Vai deixando sem aresta nenhuma. Chega uma altura, você se sente contente de estar em paz e comunhão com o céu. Não é pecado isso. Só não pode achar que é melhor que o teu semelhante. Não pode achar que está bem por conta de que o inimigo tenta às vezes levar para o oposto, né? Rico, enriquecido estou. Nunca. Mas estar em comunhão com Deus é uma bênção. Que Deus te abençoe, abençoe a minha, abençoe a sua família, para que possamos nos preparar a cada dia, a cada instante, a cada momento, para em breve encontrar com o nosso Salvador, que fez tanto por nós na cruz do Calvário, e poder ter eternamente uma conversa maravilhosa com Ele para entender esse tão grande sacrifício feito por mim e por você. É meu sincero desejo de oração para mim e todos. Amém.